E aí, gente, o que vocês estão fazendo agora? Eu, na minha época, participava de todos os projetos que o colégio me proporcionava. Era Magis, voluntariado, Sinu, depois veio o F. E, com isso, no terceirão, eu resolvi estudar para o vestibular. Eu passei em 2021 para Arquitetura e Urbanismo na Unicinos e comecei a cursar. Logo depois, veio a oportunidade de trabalhar aqui na Anchieta como jovem aprendiz e fiquei muito honrada. Trabalhei aqui por mais de 1 ano e veio a oportunidade de trabalhar num estágio em arquitetura. Seria o início da minha carreira e a minha caixinha estava perfeita. Até que eu fui demitida. E a minha caixinha abriu um espaço para novas oportunidades e novas possibilidades. E algo que sempre me incomodou foi essa fórmula que foi dita para a gente como certa, que a gente precisa sair do colégio, terminar a faculdade muito rápido, procurar um emprego perfeito e depois, se sobrar tempo, a gente vê se tem um espaço para lazer. Para mim, isso nunca foi o suficiente. E foi assim que eu decidi ir trabalhar na Disney. O processo para trabalhar na Disney demora alguns meses, e eu conheci esse programa através do meu irmão e da minha cunhada, que fizeram o programa em 2019/2020. Foram alguns meses, uma viagem para São Paulo sozinha e 2 entrevistas em inglês para vir a aprovação. E no final de novembro, eu embarquei para a maior loucura da minha vida. Trabalhar na Disney é, sim, muito mágico, e toda essa magia que a gente vê quando entra nos parques, ela existe enquanto a gente trabalha lá. Claro que de uma maneira diferente, afinal, a gente vê muito por trás das cortinas, mas ela está muito presente. Eu trabalhei na Spaceship Earth, a grande bola do Epcot, que fica na frente do parque. Então, era muito importante a gente apresentar uma boa vivência para o guest que chegava naquele parque como primeiro parque da viagem deles. Claro que houveram muitos perrengues, mas, sinceramente, as coisas que eu mais lembro são eles e as coisas que a gente mais se recorda. Como, por exemplo, na minha primeira semana de trabalho, eu e a Duda tivemos o shift de cuidar da recém-inaugurada estátua do Walt Disney. Foram um shift de 8 horas abaixo de chuva. E a gente poderia ficar arrasada com a situação, afinal, a gente ficou meio doente. Mas a gente resolveu ver essa situação como de outra maneira. A gente se divertiu, a gente cantou, pulou e animou os guests que estavam naquela mesma situação que a gente. Eles também estavam na chuva junto com a gente e, infelizmente, escolheram o parque naquele dia. Outra coisa, quando o meu brinquedo quebrava, e isso acontecia bastante, e a gente colava uma fitinha quadrada no chão. Algumas pessoas que são muito fãs da Disney conhecem isso e passavam lá para receber a reverência, porque quando as pessoas passavam, a gente batia palma. Mas também era muito engraçado quando as pessoas não conheciam essa brincadeira e passavam pelo quadrado e a gente batia palma aleatoriamente. Além disso, eu participei de várias palestras na Disney e muitas delas com os Imagineers, que são os famosos arquitetos e engenheiros. Um desses é o White, que está ali na foto, e ele é nada mais nada menos que o criador da Guardians of the Galaxy e a Frozen, que são 2 brinquedos icônicos do Epcot. Foi aí que eu percebi que eu não estava tão longe da arquitetura quanto eu imaginava. Além disso, com a Disney, eu pude aprender a dividir meu quarto pela primeira vez e passei o meu Natal sozinha pela primeira vez. A Bianca me mostrou o yoga e juntas fomos fazer Goat Yoga, que é basicamente o yoga com cabras nas suas costas. Com o Ângelo, eu dividi o meu amor por Zootopia e o Caleb me ensinou muito sobre a política americana. Com a Nicole, ela me ensinou todas as curiosidades e para o Dylan, eu ensinei várias palavras em português, mas por algum motivo, ele só lembrou de abacaxi. E com a Tori, eu vivi a maior experiência do meu intercâmbio, que foi cuidar de uma criancinha que ficou perdida. Eu digo isso porque eu me senti muito poderosa no momento em que eu era a única pessoa daquele lugar que sabia falar a língua da pessoa. Aquela menininha falava espanhol e eu era a única pessoa ali que sabia falar espanhol. Ali eu percebi que o nosso conhecimento é muito poderoso. E foi com todas essas experiências que eu percebi que não bastava apenas esses 3 meses na Disney para mim. Eu precisava viver um pouco mais antes de voltar para casa. E foi assim que eu decidi ir para a Europa. Eu me despedi dos Estados Unidos e, com apenas o dinheiro que eu recebi lá, eu resolvi fazer voluntariado pela Europa por uma plataforma chamada Worldpackers. Foram 7 países, 5 voluntariados, mais de 30 cidades e 4 meses viajando. E a primeira que eu vou contar aqui para vocês foi o meu primeiro voluntariado.
ele foi definitivamente o pior voluntariado que eu tive. Foi numa cidade chamada Saint-Mars-de-Otilé. Perdão o francês quebrado. Essa experiência foi muito esquisita, porque eu cheguei de um momento onde eu estava muito conturbada, acontecendo muitas coisas nos Estados Unidos, e aqui era basicamente calmaria. Eram 3.000 pessoas que moravam nessa cidade, e aqui no Anchieta existem 3.000 alunos, então vocês conseguem imaginar o tamanhico da cidade. A primeira semana, confesso que foi muito choro, e eu não tinha certeza se eu ia continuar fazendo os voluntariados, mas eu resolvi dar mais uma chance. Foi falando com o meu host que ele me incentivou a viajar e conhecer o sul da França. Então, na minha segunda semana, foi isso que eu fiz. Ao todo, eu fui para 7 cidades, e aqui vai algumas delas. Le Grand-du-Roi, onde eu comi um crème brûlée em frente à praia, e em Marseille, quando eu fiz 2 horas de caminhada com esses velhinhos claramente muito mais equipados que eu, e vimos essa vista maravilhosa. Ou quando eu fui para Mônaco, simplesmente odiei cada segundo e resolvi que eu não ia passar minha tarde lá. Então, eu comprei um ticket para a próxima cidade do trem e caí nessa vilinha chamada Villefranche-sur-Mer. Ela era simplesmente encantadora e foi um dos meus melhores dias do meu intercâmbio inteiro. Sinceramente, pensando aqui, eu acho que não foi o meu pior voluntariado. Ele me trouxe muitos ensinamentos e eu fui muito mais forte para os próximos. Como, por exemplo, para o segundo. O segundo também foi na França, foi num lugar chamado Kadampa. Ele é um centro budista e eu passei os 10 dias em volta desse budismo moderno. Eu trabalhava pintando parede com o Stefan, e foi no meu segundo dia que ele me perguntou se eu estava feliz fazendo aquilo. Eu logo estranhei, porque, para mim, a resposta parecia óbvia. E ele disse que eu estava me esforçando muito para fazer aquele trabalho que não precisava de tanto esforço. Ele disse que bastava eu estar feliz fazendo aquilo, que seria o suficiente. Isso me fez perceber a maneira como os europeus, como um todo, trabalham, e que talvez a gente precise um pouquinho disso. Foi nesse voluntariado que eu fiz as minhas primeiras amizades com a Bárbara, a Karina, a Alice e a Lorena, e junto com todas elas, cantamos as músicas da Taylor Swift no meio da floresta, no meio da noite. Esse voluntariado foi numa cidade chamada Litzel. Se vocês achavam 3.000 pessoas pouco, essa cidade tinha 277 habitantes. Foi junto com a Flor, uma argentina, que eu vivi as 2 semanas num lugar mais retiro. Não tinham muitas pessoas para a gente conversar, então a gente dividiu muito sobre os nossos conhecimentos. A gente fazia nossas alimentações juntas, e ela me ensinou muito sobre trabalhar online. Mas foi no meu último dia lá, enquanto a gente estava bebendo uma cervejinha na sala de estar, que um cara veio, um moço que trabalhava lá, veio nos perguntar qual era o nosso próximo destino. Eu disse Londres, e ele se espantou e disse que era uma pena eu ir para Londres, porque não é como se fosse há 40 anos atrás. Afinal, ela foi tomada por estrangeiros. E, graças a Deus, ela foi tomada por estrangeiros. Porque o que eu mais amei em Londres foi essa grande diversidade. Poder chegar no hostel onde eu ia trabalhar e encontrar pessoas da Rússia, da Colômbia, do Brasil, da França, da Itália, da Ucrânia, de todos esses lugares, foi o que me encantou pela cidade. Eu vivi 40 dias na cidade de Londrina, e alguns dias eu ia em museus, e nos outros eu só descansava no parque que tinha na frente da minha casa. Viver em Londres foi simplesmente incrível e talvez um dos meus melhores voluntariados, e eu percebi que o mundo abraça os estrangeiros de uma maneira muito linda. E eu gostaria de finalizar a minha palestra lendo, porque eu não quero perder uma palavrinha do que eu tenho a dizer para vocês. E agora, voltando para a minha caixinha, eu percebo que ela segue aberta. Depois de explorar o mundo e ver essas outras maneiras de viver e ver a vida, eu percebi que eu nunca mais vou fechar ela. Essa viagem acabou saciando a minha vontade de visualizar o que tem lá fora, e me deu certeza que eu estou sim no caminho certo. Porque, afinal, mesmo longe, eu consegui encontrar arquitetura na Disney, no Kadampa e em todos os lugares que eu fui. Essa palestra não tem o propósito de fazer vocês desistirem de irem para a faculdade ou simplesmente jogar tudo para cima, mas para mostrar que essa fórmula de que é nos dita como certa não é para todo mundo. A gente está aqui para criar o nosso próprio método e ir atrás dele. E, lógico, curtir todo o processo, porque, afinal, a vida acontece no caminho. Obrigada.